Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, a edição de hoje, sexta-feira, dia 3 de agosto de 2018. Vamos trazer notícias e informações do agronegócio, também a economia, o que aconteceu hoje, algumas informações importantes que foram destaque, também do agronegócio, e além disso também as cotações e a previsão do tempo para o fim de semana. Está no ar o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando então as informações relacionadas ao agronegócio internacional. A mais recente escalada da batalha tarifária chamada aí de guerra comercial entre Estados Unidos e China tem deixado alguns produtores norte-americanos preocupados de que a China, que é um dos maiores importadores de produtos agrícolas, não só dos Estados Unidos como do mundo inteiro, se acostume a comprar os seus produtos em outros lugares, de outros países, como por exemplo no caso do Brasil. E aí teve um produtor de Iowa que falou para a Dow Jones Newswires que a China está se ajustando a um novo padrão que deixa produtores de soja dos Estados Unidos, como eu, disse ele, fora do mercado. Em vez disso, ele disse também que ele é membro, inclusive, do Grupo de Agricultores pelo Livre Comércio. E, em vez disso, ele teme que a China esteja se aproximando do Brasil, como eu falei antes. Além do Brasil, também outros países, como o Canadá, a Rússia. Executivos da indústria agrícola estão divididos sobre se outros países importadores de soja podem substituir a China em termos de demanda por soja dos Estados Unidos. Mais um capítulo, aí, mais um resultado dessa batalha comercial, entre Estados Unidos e China. Também tem uma outra informação agora do Ministério da Agricultura, que publicou normas para a importação de equídeos, temporária e definitiva, além de bovinos e bubalinos para reprodução, além de embriões bovinos do ventre da mãe, que são chamados o in vivo, e também in vitro, e também de sêmen suíno do Mercosul. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que as 5 instruções normativas elas foram publicadas no Diário Oficial da União de ontem, quarta-feira, e trazem, então, as exigências zoossanitárias a serem cumpridas pelos países do bloco do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, além dos associados. E diz numa nota que os benefícios são proporcionar maior segurança sanitária e também facilitação do comércio. Também falando um pouco sobre exportações, agora as exportações de carnes, a carne in natura, que alcançaram 130.900 toneladas no mês de julho. Esse é um resultado aí de crescimento de 24,4% se for feita uma comparação anual e de 140,6% em relação a junho, segundo também apontaram os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Segundo o Ministério, a receita obtida com os embarques do produto chegou então a 636,7 milhões de dólares em julho. Avançou 42,7% se for feita a comparação anual e 128,3% sobre o resultado do mês de junho. De acordo com o Ministério, no acumulado de janeiro a julho, o volume exportado de carne, a carne bovina, atingiu 664,9 mil toneladas, alta de 5,65% no igual período do ano passado, e a receita registrou um incremento de 13,1%, totalizou 2,872 bilhões de dólares. Também temos informação sobre exportações brasileiras de milho, que em 2019 devem atingir 32 milhões de toneladas, segundo apontam estimativas da consultoria da Tagro. Segundo o analista de grãos Flávio Roberto de França Júnior, caso a produção se confirme, a projeção se confirme, o volume embarcado vai registrar avanço de 60% sobre o resultado previsto para as exportações do grão neste ano, ou 20 milhões de toneladas. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, anunciou que pretende comprar sementes de milho de agricultores familiares. As propostas devem ser apresentadas até o dia 16 agora de agosto e por meio de associações ou cooperativas que fazem, então, essas propostas. A aquisição vai ser feita por intermédio da Superintendência Regional da Estatal em Minas Gerais,
pela modalidade aquisição de sementes do Programa de Aquisição de Alimentos. A Conab salienta que vai comprar aproximadamente 60 toneladas, ou 2.991 sacas de 20 quilos de sementes de milho das variedades Sol da Manhã e BRS 4103. Cada organização fornecedora poderá submeter proposta para mais de um lote da chamada, sempre observando o valor máximo de R$ 6 milhões de fornecimento por ano em todo o país. Já o limite individual de venda do beneficiário fornecedor deverá respeitar o valor máximo de R$ 16 mil por declaração de aptidão ao PRONAF por ano. As propostas vão ser priorizadas pela proximidade dos municípios de entrega para aumentar a adaptação da semente, incentivar a produção local e diminuir também os custos de transporte. Vamos falar agora sobre o preço dos suínos. O mercado de suínos fechou o mês de julho em queda. Na média do mês, os preços na granja recuaram 10,5% frente à média de junho. No atacado, na mesma comparação, a queda foi de 14,9%. Essa demanda ruim foi o principal motivo das desvalorizações. E mesmo com o início do novo mês, as cotações ainda não ganharam fôlego. Nas granjas paulistas, por exemplo, o cevado está sendo negociado em média R$ 59,00 a arroba, que significa uma estabilidade em relação à semana anterior. No atacado, a carcaça segue cotada em R$ 4,50 o quilo. Os compradores estão cautelosos por causa do consumo fraco. Em função disso, então, seguem adquirindo apenas o necessário para não acumularem estoques. Vamos então agora ao comentário de Clayton Santos, analista de mercado da TS Corretora, no comentário desta sexta no Destaque Rural Notícias. Olá, amigos da Destaque Rural. Estamos aqui para passar o fechamento da semana sobre o mercado de commodities aqui na nossa região. O soja iniciou uma semana bastante entusiasmado, com uma pressão de alta já na terça-feira, atingindo aí logo na abertura do pregão 20 pontos de alta. Porém, ao fechamento do pregão, fechou negativo 2-3 pontos de alta nisso na terça-feira. Os motivos dessa alta estavam baseados mais na correção técnica e também de algumas notícias entre a briga da China e dos Estados Unidos, onde poderia haver algum acordo, então o mercado estava reagindo positivamente. Até porque a própria União Europeia fez alguns acordos lá com o governo americano e eles voltaram a intensificar as compras. Então o mercado teve um suporte de alta, porém já no final do pregão isso já se converteu e o mercado acabou realizando baixas, e quarta em baixa, quinta em baixa, e hoje sexta-feira também continua em baixa, e motivados por essas incertezas ainda em relação a disputa, ou essa guerra comercial que está acontecendo entre os Estados Unidos e China. E o outro fator que é o fundamental, né, o que é o fundamento que dá a sustentação desse mercado, é a questão de clima, que o clima está favorável, né, à condição das lavouras americanas, e isso então está dando sustentação para que Chicago continue em baixa na casa de 8,50, 8,90 o bushel. Também, por outro lado, nós temos os prêmios, né, que em virtude dessa guerra comercial também os prêmios se elevaram muito, né, na casa de, chegou a bater até 250 pontos em Chicago. Acabou também que com aquela alta de terça-feira os prêmios acabaram recuando um pouco, e nós tivemos uma variação então em preços reais essa semana de aproximadamente 6%, ou R$ 4,00 em sacas, entre o máximo e o mínimo que rodou, né? Então, quer dizer, é uma variação muito grande, né, em pouco tempo, e em virtude de toda essa instabilidade que está acontecendo lá fora, e somando-se aí a clima e tudo mais. Falando de milho, o milho se mantém aí já de um bom tempo nessa faixa aí de
38 a 40 reais. Tá? Esse preço está balizado pelo preço do milho que está chegando do Mato Grosso nesses níveis. Então não se tem muita motivação para que esses preços subam a curto prazo, tá? Tendo em virtude de que o mercado ele está sendo atendido, né, com esses volumes vindo do Mato Grosso. E o mercado local insiste aí em ofertas de milho a 42, 43, alguns vendedores querendo até 45. Como não tem rodado, está praticamente o mercado interno estagnado, sem negociações. Contratos futuros para milho sinalizam em 35, 36 reais no FOB, mas está ainda muito abaixo do que o vendedor especificamente gostaria de receber. Falando de trigo, o trigo no disponível ele teve momentos interessantes alguns dias atrás, rodando aí na casa de 900, 950, talvez alguns lotes até R$1.000. Porém, na medida que vai se aproximando a safra e as condições de lavoura do Brasil ou aqui do Rio Grande do Sul boas, esses preços começaram a recuar um pouco, com a chegada inclusive de trigos importado, né, que ele tem de certa forma algum subsídio dos governos lá fora, que chegam nos patamares de 850, 900 reais o trigo importado disponível. Essa semana teve uns rallies interessantes de trigo de venda para trigo futuro, coisa que muito pouco é realizado, principalmente no Rio Grande do Sul, venda antecipada de trigo. Mas o Porto sinalizou níveis de até R$750 para trigo PH 78, trigo pão, para entregar novembro, pagamento dezembro, e saiu bons volumes nesses níveis. E para aquele trigo com pH 72, 73, 74, saiu negócios no Porto a R$700, que também é um bom preço se compararmos ao ano passado. O mercado interno, para trigo futuro, alguns moinhos sinalizaram alguma coisa, até saiu alguns volumes, aí na casa de 650, 660 reais a tonelada no FOB, para aqueles primeiros trigos ali receber em outubro, para pagamento início de novembro. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. A TS Corretora, além de intermediar as negociações, ela presta assessoria comercial, ajuda a fazer os planejamentos comerciais para montar as estratégias de ter uma boa venda ao longo do ano. Maiores informações, estamos aqui no telefone 54 30 45 45 35. Estamos à disposição para nos consultar ou fazer qualquer tratativa aí de negócios. Mais uma vez, muito obrigado, um bom final de semana a todos e até a próxima. Vamos então agora falar sobre produção de leite. Olha, os custos de produção da atividade leiteira caíram pelo segundo mês consecutivo. Segundo o índice Scott Consultoria de custo de produção, teve um recuo de 0,8% em julho em relação a junho. A queda nos preços dos alimentos concentrados e também dos combustíveis puxaram o indicador para baixo. No caso do milho, por exemplo, os preços retornaram à firmeza na segunda metade de julho, diz a Scott Consultoria. Porém, na média, as cotações estão abaixo do que foi registrado em junho. Já as cotações do farelo de soja também se mostraram mais frouxas na segunda metade de julho e acompanharam as quedas do dólar. Em relação ao mesmo período do ano passado, os custos da atividade estão 10,5% maiores. Com um ligeiro recuo nos custos de produção e aumento do preço do leite pago ao produtor nos últimos meses, as margens da atividade melhoraram. Em relação, então, ao preço pago ao produtor, a entre safra no Brasil é o sexto mês consecutivo de alta para o produtor, segundo o levantamento, então, feito pela Scott Consultoria, no pagamento de julho, referente ao leite entregue em junho, a média nacional ficou em R$ 1,230 por litro, sem o frete. O aumento foi de 5,6% frente ao pagamento anterior e 19,7% em relação ao começo do ano. Se for feita uma comparação com o mesmo período do ano passado,
o produtor recebeu 6,5% mais neste último pagamento. Olha, eu quero te lembrar que vai acontecer a Cotrijal, né, vai trazer no dia 8 de agosto a segunda edição do Simpósio Leite Real Cotrijal. Este é um encontro entre produtores, técnicos e palestrantes num ambiente de aprendizado e troca de experiências. Esse evento, então, vai ocorrer no dia 8 de agosto, como eu disse, a partir das 9h30 no Parque da Expo Direto Cotrijal. Tem aí uma ampla programação com palestrantes falando sobre, por exemplo, o palestrante Bruno Scarpa vai falar sobre o futuro das provas de touro, indicadores de saúde e produção. Tem também o palestrante Renato Nogueira, que vai falar sobre fatores não nutricionais que afetam consumos de matéria seca e outras informações, palestras também, que você vai poder ver neste evento chamado Segundo Simpósio Leite Real Cotrijal, dia 8 de agosto, na Cotrijal, de Não Me Toque. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis, é só acessar o site bortoliniimóveis.com.br. Vamos então agora trazer informações sobre economia e um dos principais assuntos que hoje movimentou, principalmente isso, né, movimentou o mercado aí acionário brasileiro e também as notícias e as informações, foi que a Petrobras ela divulgou os dados de fechamento, né, do segundo trimestre e mostrou aí um lucro líquido de 10 bilhões de reais, significando aí uma alta de 45% em relação ao primeiro trimestre, quando o lucro foi de 6,96 bilhões de reais. Esse foi o melhor resultado, então, desde o ano de 2011. No segundo trimestre do ano passado, ela tinha atingido 316 milhões de reais. E com isso, então, né, como eu disse, ele fez com que agitou o mercado hoje. Os investimentos da Petrobras este ano, segundo a própria companhia, deverão totalizar 15 bilhões de dólares, que seria então um volume 2 bilhões de dólares menor que os 17 bilhões previstos inicialmente. Quando deu essa informação, o presidente da estatal, Ivan Monteiro, disse que a empresa vai manter o investimento de 74,5 bilhões de dólares previstos no planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Mas, além disso, também a Petrobras deu uma outra notícia, que o lucro líquido de 17 bilhões obtidos nesse segundo trimestre do ano vai levar a empresa a antecipar o pagamento aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio no valor de 5 centavos por ação e totaliza aí um montante geral de 652,2 milhões no período. O sistema de pagamentos em moeda local, SML, entre bancos centrais do Brasil e do Paraguai deve entrar em funcionamento na próxima semana. Com esse sistema, vai ser possível a brasileiros e paraguaios realizarem pagamentos e recebimentos entre os dois países em suas respectivas moedas, dispensando o contrato de câmbio. Essa informação foi prestada hoje pelo Banco Central, em Brasília, que aprovou a Circular 3.907, um documento que contém, então, os detalhes técnicos e operacionais do sistema que entra em vigor, está marcado para a semana que vem, segunda-feira, dia 6, quando devem ser iniciadas as operações. Também hoje tivemos uma informação de indicador, foi o Índice de Preço ao Consumidor Classe 1, IPCC1, que mede a variação da cesta de compras para famílias com renda até 2 salários mínimos e meio. E o dado mostra que ele registrou 0,25% no mês de julho. A taxa é menor que junho, que foi de 1,52%. Apesar disso, a inflação para famílias com renda mais baixa ficou acima da que foi constatada pelo Índice de Preço ao Consumidor Brasil, que é o IPCBR, que mede a variação de preços para todas as faixas de renda, que foi de 0,17% no mês de julho. Tenho aqui também alguns dados importantes que vão ser divulgados na semana que vem no calendário econômico. Então, para quem vai ficar então ligado nesses assuntos relacionados ao calendário econômico, na semana que vem, o principal assunto, a principal divulgação vai ser o IPCA, que é a inflação oficial
divulgada pelo IBGE. Esse dado vai ser divulgado na quarta-feira, às 9 horas da manhã, né, da semana que vem. Além disso, também vai ser divulgada a produção de veículos mensal relacionada ao mês de julho. Esse dado vai sair na segunda-feira. Também vai ter a ata do Copom, onde o Copom sinaliza o que fez com que fosse feita a manutenção da taxa básica de juros em 6,5% e também, né, quem é investidor fica de olho nesse assunto para saber o que vai dizer o Copom. Será que existe possibilidade de a taxa básica de juros continuar nesse patamar, aumentar ou então cair? Então essa ata do Copom é importante por causa disso. Vai ser divulgada na terça-feira, dia 7 de agosto. E também, para finalizar na semana lá, tem as vendas no varejo anual e mensal relacionadas ao mês de junho. Mas, como eu disse, a principal informação vai ser o IPCA na quarta-feira, dia 8 de agosto, que vai ser divulgado. Vamos agora, então, saber como é que ficou hoje o mercado acionário brasileiro. O índice Bovespa subiu forte nesta sexta-feira, recuperou o patamar dos 81 mil pontos. O dólar afundou para o nível de R$ 3,70. Foram 3 eventos aí que ditaram o bom humor do mercado hoje, especialmente para a Bolsa de Valores. O que os analistas chamam de o surpreendente resultado positivo da Petrobras, né? Também o relatório de emprego pior que o esperado nos Estados Unidos. Isso arrefeceu aí a possibilidade de o Banco Central dos Estados Unidos aumentar a taxa de juros por lá, que levaria à fuga de investimentos para aquele país. E também as chamadas pelos analistas, né, e também pelo mercado, boas notícias em torno do candidato Geraldo Alckmin, que decidiu quem vai ser o seu vice. Então, com esses movimentos de hoje, o índice também conseguiu reverter as perdas da semana. O benchmark da Bolsa Brasileira, então, teve hoje uma alta de 2,26% no fechamento, fechou em 81.435 pontos. O seu maior patamar desde 22 de maio e a maior valorização diária desde 14 de fevereiro. Em relação ao dólar, então, o dólar comercial teve queda de 1,32% hoje e fechou cotado a R$ 3,70 na venda. Vamos agora saber como é que fica o clima para o final de semana. A gente começa então com o clima para a região sul. A gente pode ver ali no mapa, né, que amanhã, sábado, dia 4 de agosto, a previsão tem ali tempo bom, uma boa parte, né, da região, mas também em alguns pontos tem chuva. A previsão diz assim, ó, sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e pela manhã no norte do Paraná. Quase todo o interior do sul tem sol e nebulosidade sem chuva. A temperatura fica amena. Agora vamos ver no domingo como é que fica na região sul. Sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia em todo o Paraná. Um sistema de alta pressão sobre o sul do Rio Grande do Sul garante um dia de sol na região. Sol e muitas nuvens no norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Vamos agora ver como é que fica o tempo na outra região, né, na região centro-oeste. A gente pode ver ali no mapa, né, da região centro-oeste para amanhã, sábado, dia 4 de agosto. Uma boa parte de tempo bom, mas também alguns outros pontos ali tem chuva prevista. Então a previsão diz assim, ó, tempo chuvoso no oeste e centro de Mato Grosso do Sul, com risco de chuva forte e volumosa. As demais áreas de Mato Grosso do Sul têm períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Pancadas de chuva à tarde no sul de Goiás e nordeste do Mato Grosso. Tempo seco nas demais áreas da região. Vamos ver como é que fica na região agora para domingo. Dia chuvoso no centro-sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Previsão de chuva forte e volumosa no sul de Mato Grosso do Sul. Demais áreas de Mato Grosso do Sul e o centro-sul e oeste de Mato Grosso têm muitas nuvens, um pouco de sol e chuva. Sol e tempo firme nas demais áreas da região. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você, inclusive, pode acessar o site para obter mais informações, que é bortoliniimóveis.com.br. Hora, então, de trazermos as cotações, né? As cotações de hoje, sexta-feira, dia 3 de agosto, e a gente começa sempre com
O farelo de soja, cotação em Ponta Grossa, tonelada R$ 1.410. Em Paranaguá, R$ 1.420. Agora tem a saca de soja em Passo Fundo, R$ 82,50. Em Paranaguá, R$ 88,50. Em Rio Grande, R$ 88,00. E em Rondonópolis, R$ 76,00. A saca do milho agora, em Passo Fundo, R$ 42,00. Em Ponta Grossa, R$ 39,50. Em Rondonópolis, R$ 26,00. Agora o trigo. Em Santa Rosa, R$ 900. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.050. Em Carazinho, R$ 900. Agora o arroz em casca, em Pelotas, R$ 43,05. Em Cachoeira do Sul, R$ 43,40. E em Jaraguá, R$ 40,00. O feijão carioca, em Ponta Grossa, R$ 70,00. E o feijão preto, tanto em Santa Maria quanto em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi gordo, em Barretos, arroba R$ 143,00. Em Tocantins, R$ 131,00 arroba. E no Rio Grande do Sul, R$ 4,85 o quilo. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, o quilo vale R$ 2,95. E o preço médio no Rio Grande do Sul, R$ 2,80. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90. E também temos aqui o valor do frango vivo em São Paulo, R$ 2,90. Ficamos por aqui então com mais uma edição do nosso Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode ver este programa ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. Se você não consegue ver ele ao vivo, você pode aproveitar a programação do Destaque Rural Notícias gravado nas redes sociais. Você também pode participar do programa, deixando aí o seu comentário, pode fazer perguntas e passar considerações. Além disso, também você pode participar do programa através do WhatsApp, no número 549-9116-9140. 549-9116-9140. Antes de finalizar, só quero lembrar deste evento que vai acontecer, que é o segundo simpósio Leite Real Cotrijal. A Cotrijal de Não Me Toque vai realizar este evento no dia 8 de agosto, um encontro entre produtores, técnicos e palestrantes em um ambiente de aprendizado e troca de experiências. Esse evento vai acontecer a partir das 9h30, vai ser no Parque da Expo Direto Cotrijal. Uma boa noite para você e a gente volta na segunda-feira. Bom final de semana, até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.